Olá, você que nos segue e que curte os assuntos aqui do canal. Esse canal foi criado na intenção de subsidiar recursos para o lar espiritual Amigos da Longevidade. O objetivo desse espaço é o de abrigar idosos em sua jornada rumo ao plano espiritual de forma calma e tranquila, com dignidade e amor. Mas para isso, necessitamos da sua inscrição, todos os likes possíveis e bastante comentários. Não importa a sua fé dogmática, pois todos vamos ficar velhos e colocados à margem da sociedade. Assim como todos os mestres que já se fizeram presentes entre nós disseram, entre outras palavras, que nunca chegaremos à iluminação se não nos amarmos e praticarmos o bem para com todos. Somos filhos de um único Deus. Vai lá, divulgue o canal, deixe seus likes, façam bastante comentários. O YouTube vai entender que esse canal vale a pena e levará para mais e mais pessoas. Grato por sua atenção e colaboração. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sobre as bênçãos do Deus Criador, sobre os ensinos do nosso mestre e irmão, Jesus, dos mentores e colaboradores do canal, estamos de volta para comentarmos, a partir deste episódio, sobre a lei de liberdade. Iremos tratar de 7 assuntos importantes que esta lei nos traz. São eles: lei natural, escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre-arbítrio, fatalidade e conhecimento do futuro. Esses assuntos estão em O Livro dos Espíritos, parte 3, questões de 825 a 871. A questão 872, que é um resumo teórico das ações humanas, estaremos usando nos assuntos anteriores. Por isso, não terá um episódio específico com ela, já que está em todos os outros. Bacana? No programa de hoje, vamos tratar da lei natural, questões 825 a 828. Quando iniciamos nossas transmissões aqui no YouTube, foi também com a lei natural. Mas essa lei é a divina e a espiritualidade assim definiu. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa lei que vamos refletir aqui no programa de hoje está baseada nas ações dos homens, pois que quando nos afastamos da lei divina é quando voluntariamente nos unimos aos tormentos temporários. Digo temporários, visto que, quando, por misericórdia divina, tudo passa e eles terminam. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece dominical, oração dominical, né? Quando manda que digamos: não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. As faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que, nem por isso, carece de livre-arbítrio. Vamos falar muito de livre-arbítrio daqui para frente. Nas questões 825 e 826, Kardec pergunta sobre se existe alguma posição ou condição ao qual o homem pode gozar de uma liberdade absoluta. E eles respondem que não existe posição, pois que precisamos de um dos outros, ou seja, do pobre ou rico, do pequeno e grande. Eles apontam que no deserto, como eremita, o homem pode gozá-la, mas nunca sozinho. Precisamos respeitar os direitos recíprocos e, não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Nas questões 826 e 27, Kardec pergunta que a obrigação e de onde veio o direito de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer a si mesmo. Não deixamos de nos pertencer. A questão 828, ela toca num assunto bem interessante, que está em opiniões liberais e o despotismo. Isso significa dizer o seguinte: os homens que dizem ser liberais, mas que na verdade praticam despotismo.
Nota-se que este tem o conhecimento da lei natural, mas que contrabalança pelo orgulho e pelo egoísmo. Dessa maneira, este pratica calculadamente uma comédia. É como dizer, bonito por fora e sujo por dentro. O homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Tudo lhe é dado a compreender e a nos desenvolver moralmente. Podemos comparar essa situação com as leis que criamos, particularmente com as leis de trânsito. Ao avançarmos um sinal, sabemos que podemos provocar um acidente. E tem mais, pensamos burradamente que ninguém nos observa. Vejo muito isso com motoqueiros e não com motociclistas. Velocidades acima do permitido, ultrapassagens perigosas, e quando se pergunta a qualquer um, dizem que não fazem. Certa feita, eu estava atravessando uma rua pela faixa de pedestres e vi um motoqueiro em alta velocidade, buzinando para que eu saísse dali. E quando passou, me distratou e eu fui na onda. Eu sei que isso, graças a Deus, é uma porção pequena da sociedade, mas que nas clínicas de traumatologia, de 60% a 80% dos que estão ali são motoqueiros. Não vamos falar aqui de trânsito, mas o respeito ao próximo e à vida constitui uma lei imutável. Se ele, o homem, ceder à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu, para ter quem o ajude a vencê-las. Concedido-lhe foi invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. As lições são aprendidas através da dor. Um lápis para poder escrever tem que ser apontado. Nossas ações determinam quem somos. Ricardo Baesso, no seu livro Entre o Bem e o Mal, cita 3 ações que têm a ver com o que falamos. A primeira ação está naquela que não interferimos nem no bem e nem no mal a outra pessoa. Exemplifica ele da seguinte forma: vamos para uma padaria e compramos um saco de biscoito, pagamos e voltamos para casa. A segunda ação, provocamos o mal, quando, ao pagarmos pelo biscoito, voltamos para casa com mais dinheiro do que levamos. A terceira ação vem para o bem. Está em nossa percepção de notar que a caixa da padaria está deprimida e chorosa e perguntamos sobre o seu estado. Ela gentilmente responde que está tudo bem. A ação de insistência para querer ajudá-la, que não pela curiosidade, pode trazer algum conforto para essa pessoa. Diga aí nos comentários em qual dessas ações você mais se identificou. No estudo realizado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, nos diz que quase sempre as grandes quedas começam de invigilância de pequena monta, que acabam por despertar fortes tendências passadas, porque espíritos em evolução que somos, emergindo da animalidade, muito ainda temos a corrigir, encarnados ou desencarnados. E assim, como no plano físico, por uma infecção qualquer, podemos prejudicar uma função física, embora não sejam afetadas outras. De forma análoga, no plano extrafísico, após uma queda de ordem moral, o núcleo da visão profunda no centro coronário pode sofrer disfunção específica, pela qual um espírito desencarnado contemplará tão somente pelo tempo equivalente à conturbação em que se encontre, os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade de observar paisagens de outra espécie, e só escutará vozes acusadoras que lhe testemunham os compromissos inconfessáveis, sem possibilidades de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que se lhes refitam aos padecimentos morais, com absoluto ouvido de fatos outros.
respeitemos uns aos outros para viver bem melhor. Oremos pelos infelizes e por nós, na certeza que estaremos juntos para um porvir melhor. Até o próximo episódio. Paz e luz.